bem, gente? Graça e paz a todos. Pessoal, achei pertinente, nós estamos iniciando amanhã o nosso primeiro ciclo, de jejum e oração de 2024, tá? Eu já estou há 2 anos, na verdade, enrolando para trazer essa mensagem, desde quando nós começamos os nossos ciclos lá em 22, né? E hoje eu gostaria de trazer algumas considerações sobre essa questão do jejum espiritual, tá? O jejum bíblico, algumas considerações bíblicas a respeito do jejum. Antes de nós iniciarmos aqui, eu quero deixar 2, na verdade, literaturas, tá? Que me ajudaram muito. Existem outras, tá? Mas esses 2 livros, para mim, é difícil, né? Às vezes a gente acaba menosprezando outros autores, né? Mas são os 2 principais livros que têm me ajudado nesse tempo presente. Esse livro aqui é um livro relativamente antigo, tá? O nome do autor dele é Mahesh Chavda, eu não sei, é um nome um pouco estranho, tá? Não sei quantos conhecem, O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Mahesh Chavda ele teve um trabalho assim extraordinário, um homem, para mim, se enquadra em Hebreus 11, gente, dos quais esse mundo não era digno. Ele, antes de escrever esse livro, durante muitos anos de ministério, né? Ele, por 30 vezes, ele fez jejuns de 40 dias, só na água. Tá? Então, assim, tem autoridade para falar sobre o que ele está falando nesse livro. Conta histórias aqui extraordinárias, né, de curas, de possessões demoníacas, de libertação, da obra do Senhor avançando de uma maneira, assim, simplesmente extraordinária. Tá? Sugiro a leitura. É um livro, né, relativamente pequeno. Esse dá para ficar na cabeceira da cama, você ir lendo, né, e vendo as histórias que ele conta e alguma teologia que ele coloca aqui também, onde o poder da igreja ela é liberada sobre esse mundo. E não tem mistério, gente. Tá? Tem, na verdade, algumas dificuldades e obstáculos que nós os colocamos. É oração e jejum. Tá? Sugiro a leitura desse. Outro livro que saiu, né, recentemente, né, relativamente recente, tá? O livro do pastor Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. Esse livro foi muito divulgado nas redes sociais. Tá? O Subirá, né, é até difícil falar, é um mestre assim, fora da curva, né? Alguém que não é comum. A maneira como ele aborda, quando você acha que já viu de tudo, né? Quando você acha que eu já sei bastante coisa sobre jejum, já estou praticando. Aí vem ele com esse livro aqui, A Cultura do Jejum. É um desafio à igreja brasileira a ter isso como uma cultura. Tá? A gente tem cultura do futebol, a gente tem a cultura do carnaval, a gente tem a cultura de tantas coisas, né, que muitas vezes são maléficas à nossa geração. Ele fala sobre uma igreja que ela tem como cultura jejuar. Ele traça padrões teológicos e navega na Bíblia com uma maestria fora do comum. Tem uma sessão aqui dedicada só à área médica, falando de todos os efeitos fisiológicos, como começar, como terminar, jejum curto, jejum prolongado. Enfim, gente, esse aqui você precisa um pouquinho mais de tempo, sentar com uma Bíblia do lado, e digerindo o que ele está colocando. Né? É um livro teologicamente um pouco mais profundo do que o outro que eu apresentei para vocês. Tá? Sugiro a leitura. Gente, não é egoísmo, tá? Esses livros aqui eu não empresto, tá? Eles fazem parte da minha biblioteca. A gente tem uma pequena biblioteca em casa e não é egoísmo. Então, o que pode acontecer é o seguinte: 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, o Senhor às vezes sopra assuntos na minha mente. Então eu levanto e eu vou pesquisar sobre o assunto, eu vou ler sobre o assunto. E você ficaria, no mínimo, né, chateado, bravo comigo, se eu te ligasse, como por exemplo, essa madrugada, 3, 4 horas da manhã, eu falei assim: cara, meu livro, A Cultura do Jejum, está com você, tem como você trazer para mim? Complica um pouquinho, tá? Por isso que eu não gosto, tá, de emprestar os meus livros. Né? Eu costumo dizer que a Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. A gente vai ter que enfrentar ela caso Jesus não volte antes. E um pouco antes da minha morte, eu vou ter que ter esse parto, né, com os meus livros. Tá? Eu gosto muito, tem muitos temas. Vou ter que dá-los, vou ter que deixá-los para os filhos. Enfim, em algum momento a gente tem que, né, liberá-los, porque a gente vai partir para um reino maravilhoso, perfeito. Ok? Então fica aí a sugestão desses 2 livros. Você acha aí na internet, tá? Abençoe o ministério desses irmãos, né? São homens que realmente vale a pena. Bom, considerações sobre o jejum, gente. Acho importante começar dizendo que, né, eu acho que isso é até meio que óbvio, tá? Mas talvez tenha alguém no nosso meio, jejum intermitente. Hoje fala-se muito, né, as revistas aí de saúde,
Está muito na moda essa questão do jejum. Tá? Se você quiser saber sobre esse tipo de jejum como estética, como emagrecimento, como melhoria do corpo físico, tá? Aí você procura lá no Google lá e ele vai trazer, tem ótimas pessoas lá que vão te falar sobre isso. É importante dizer que nós estamos falando sobre jejum espiritual, tá? O jejum bíblico. O que a Bíblia fala sobre jejum, por que jejuar, quando jejuar, como são os mecanismos dessas questões do jejum, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então é importante começar entendendo que eu estou falando sobre jejum espiritual. Tá? Nós estamos trabalhando aqui com as coisas do reino de Deus. Vamos para Mateus capítulo 6 e vamos tentar construir e desconstruir algumas coisas que talvez a gente foi aprendendo, né, de maneira um pouco equivocada quando a gente pensa em jejum. Se fizesse uma rápida enquete, se você não precisa responder, tá? Só para você pensar um pouquinho. Quanto tempo você gasta de oração por semana? Quantas horas? O jornal não chega a horas. Quantos minutos? E quanto tempo, vamos pegar aí a última década, quantos jejuns você fez? Eu estou considerando aqui, já vamos entrar nisso, qualquer tipo de jejum, tá, gente? Pode ser esses jejuns que você realmente arranca a refeição, até eu vou chamar aqui de uma abstenção, tá? Não, eu vou arrancar o suco, eu vou tirar, né, a sobremesa do meu almoço. Com propósitos, com fins, tá? Não estou falando de fins aqui como dieta. Tá? É claro que o efeito do jejum espiritual vai ter um efeito colateral que provavelmente devido à intensidade, tá? Como você vai fazer ele, a duração que ele vai ter, provavelmente você perca alguns quilos. Tá? Não é esse o nosso objetivo. O objetivo é a busca a Deus e nós vamos tentar traçar isso em algumas coisas bíblicas. Mas quantos jejuns você fez? Quantos você participou? Não, só aqueles que a igreja colocou como proposta durante aí os anos que a gente vem trabalhando, 22, 23. Gente, é pouco, muito pouco. Tá? Você só trabalhar no âmbito congregacional é muito pouco. Eu quero hoje te instigar a ter, como o nome do livro diz, uma cultura. Isso faz parte do nosso dia a dia. Já parou para pensar que você come todo dia? Então nós deveríamos jejuar toda semana, gente, todo mês. Talvez ter jejuns menos intensos, mais intensos, mas isso é uma prática da vida cristã. Vamos lá, eu vou tentar desafiar vocês. Mateus capítulo 6, verso 16. Nós vamos, assim, traçar um pouquinho a Bíblia, tá? Conversar algumas coisas, já que nós estamos aí para startar esse primeiro jejum. Jesus aqui está ensinando a respeito de oração, de jejum, então ele diz assim, ó, quando jejuarem, eu não quero que vocês façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteie o cabelo, lave o rosto, desse modo ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo, e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Gente, é pecado falar sobre jejum? É isso que o texto está dizendo? Eu vou ler aqui dezenas de textos para vocês, de nações que jejuaram, de homens e mulheres de Deus que jejuaram, e nós vamos ver as consequências disso. Como é que nós sabemos que eles fizeram isso? Porque foi transmitido pelas Escrituras. Como é que nós sabemos, nosso exemplo maior, e nós vamos atingir esse alvo aí até o fim? Jesus jejuou 40 dias antes de começar seu ministério público. Como que nós sabemos disso? Porque isso foi falado, isso foi conversado com as pessoas. Então esse é um primeiro, talvez, ponto que a gente precisa desconstruir um pouquinho, que parece que, né, eu percebo que a gente vai conversar com as pessoas e fala assim, ué, você está jejuando? Parece que a gente está num tipo de sociedade secreta, né, um tipo de ocultismo, onde não pode ser falado sobre isso por causa desse texto. Esse texto não está dizendo isso, gente. Ele está dizendo assim, olha, Junão, quando você estiver jejuando, não fica querendo aparecer para as pessoas. Não apareça na igreja lá com a cara toda assim, pastor, o que aconteceu? Eu já estou no 14º dia de jejum, e agora... É isso que o texto está dizendo, não queira aparecer. A ideia, gente, de corpo de Cristo é um ajudar o outro, não é uma competição de quem jejua mais, de quantas refeições eu consigo tirar e você não, de quantos dias eu faço meu jejum e você não. Não é essa a ideia. Eu sei que a nossa mente ocidental e, né, pós-moderna leva o homem a competir, quem ganha mais, quem faz mais, quem é melhor que quem. O corpo de Cristo não tem, gente, lugar para isso. Essa é uma rota que nós vamos rearrumar.
A Bíblia fala muito sobre o jejum, é saudável falar sobre o jejum, até porque estar falando sobre isso eu instigo outras pessoas a também o fazerem. E o corpo de Cristo, a igreja, ela avança dentro desse tripé. Fala-se muito em meditação da palavra, leitura da Bíblia, está correto, nós precisamos meditar. Fala-se muito em oração, de uma igreja que ore, nós precisamos disso. Só que não é menos importante o jejum, gente. O jejum, assim, eu sei que isso é pesado, tá, gente? Eu não quero aqui magoar ninguém, eu quero, na verdade, te levar à prática. Mas, se você quer saber sobre a vida de intimidade de uma pessoa com Deus, primeiro você pergunta o tempo a sós dela com Deus, que fala muito a respeito à oração. O que o Senhor tem dito para esse tempo presente? O que o Senhor tem feito na sua... Então você começa, em segundo aspecto, você pergunta para ela sobre os jejuns. Como vão os jejuns? João, por que você está dizendo isso? Porque muitas pessoas têm profundo conhecimento da palavra de Deus, mas elas não têm uma profunda intimidade com Deus. Oração e jejum geram intimidade. Conheço muitos homens que são assim exímios explanadores da Bíblia. Exímios, são pessoas assim, simplesmente tem que sentar para aprender com eles. Só que são profundos em conhecimento. Inclusive, alguns deles até pregam que jejum é coisa do Antigo Testamento. Aí, para mim, eu já falo assim, bom, é muito bom aprender com você. Mas sobre intimidade com o Senhor, você também está precisando aprender um pouquinho. Então, parece chato isso, gente, mas eu ouso a dizer que um cristão não deveria ser chamado de cristão se ele não tem como prática a meditação da palavra. Você não precisa saber tudo de Bíblia, mas você precisa... Conhecendo, você precisa ir cada vez mais se aprofundando, melhorando nisso. É uma caminhada, gente. Uma vida de oração e jejum. Se está faltando alguma coisa, gente, nós precisamos melhorar, precisamos caminhar para que esse tripé, ele nos sustente em pé. Ok? Então esse é o primeiro aspecto. Por isso, o falar sobre o jejum. Às vezes, talvez, a gente vai fazer uma visita, isso já me aconteceu às vezes. Chega na casa de alguém, poxa, tem um café e tem uma mesa lá preparada. Ó, eu não estou... Né? E as pessoas, será que você está em jejum? Não tem problema nenhum, gente. Não é querer aparecer. Não, eu estou num momento de jejum. Posso ser, às vezes, dependendo do jejum, vê uma água, vê um cafezinho, o chamado cafezinho preto, né? Gente, está tudo tranquilo, está tudo beleza. Não tem ninguém querendo aparecer. Foi feita uma pergunta diante de uma situação que talvez você, até por negar aquilo, pode parecer, né, chato, né, diante da pessoa que preparou. Vida que segue. Então, falar sobre jejum é saudável. O que a Bíblia está condenando aqui, e o que Jesus vai condenar também com relação à oração. Se você voltar versos antes, ele falou antes sobre oração. Quando você for orar, né, não chega nas praças e começa com aquelas palavreadas, a fim de, ou seja, o problema não é orar alto, o problema é o propósito, parecer que você é um grande orador. Não, você entra lá no teu quarto, é isso que o texto vai dizer, você fecha a porta, você fala com o Pai em secreto, o Pai que está vendo em secreto, ele vai te recompensar. Então, é sobre... como muitas pessoas dizem, é tocar trombeta, querer aparecer, porque eu sou espiritualmente melhor do que você. É isso que a Bíblia está condenando. Isso não há lugar no nosso meio. Amém, gente? Então é saudável falar sobre oração, é saudável falar sobre os nossos jejuns, o que Deus tem dito, o que Deus tem feito, mortificado dentro da gente. Ok? Um segundo aspecto aí, sobre necessidade de jejum, eu não sei se você reparou quando a gente leu. Quantos aqui acham importante? Volta um pouquinho no verso 5 de Mateus 6. Jesus diz assim, quando vocês orarem. Olha só o verso 6 de Mateus 6. Mas quando orarem. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui acham importante oração? Esquece o jejum. Vocês acham que é importante orar? Agora deixa eu fazer a mesma pergunta. Quantos aqui acham que é importante o jejum? Diminuiu um pouco. A Bíblia não diz se você for orar. A Bíblia não diz se você for jejuar. E isso os dois autores eles colocam de uma maneira assim muito legal. A Bíblia diz quando você for fazer. Então olha só que coisa interessante, gente. O Senhor não nos deu a opção de orar ou não. Ele não nos deu a opção de jejuar ou não. Ele diz assim, quando fizer, é para fazer. E você pode pegar em qualquer tradução. Estou lendo aqui na NVT, você pode olhar para a Almeida Revisualizada, para as contextualizadas, para as mais modernas. É quando você for fazer. Não é para você ser visto pelos homens. Não quero que você fique tocando trombeta, se sentindo melhor que os outros, como um fariseu. Essa é a ideia, mas sim, a necessidade do jejum é urgente para a igreja. A necessidade da oração é urgente para cada um de nós.
Avançam 2 capítulos, aí, em Mateus capítulo 9, Jesus é interrogado por que os discípulos de Jesus, tá, os que estavam andando com Jesus, não estavam jejuando. Se os discípulos de João, né, e os próprios fariseus, eles jejuavam. Ok? Olha comigo, por favor, o verso 14 de Mateus 9. Diz assim, os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhes perguntaram: por que seus discípulos, Jesus, não têm o hábito de jejuar, como nós e os fariseus? Olha o que Jesus vai responder. Por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Esse texto é um desdobramento que eu não vou entrar aqui, está sobre odres novos, está o recipiente que recebe o vinho, ele tem que também ser novo para que se sustente a glória de Deus. Eu não vou entrar nessa questão de avivamento, eu só vou aqui trabalhar o mais simples possível teologicamente sobre jejum, ok? Mas Jesus está dizendo assim, os meus discípulos não jejuam porque o noivo está com eles. Pergunta, quem é o noivo? O Senhor Jesus. Então, morte e ressurreição do Senhor, durante 40 dias o Senhor aparece ressurreto a um grupo de mais de 500 pessoas, aos discípulos, enfim, a muitas pessoas. Até o Pentecostes, você tem um espaço de 10 dias, o Espírito Santo desce, né, muitos vêm ali como a igreja sendo inaugurada. Desse dia até o dia do arrebatamento da igreja, quando o noivo vai voltar, a ordem é: jejuem. Agora eles não estão jejuando, porque nós estamos aqui junto com o noivo. Então como é que eles vão jejuar? Como é que eles vão ficar de luto numa festa de casamento? Mas chegará o dia, esse dia chegou lá, né, nos primórdios da igreja cristã, em que o noivo será tirado. Então aí vocês vão jejuar. Então isso contempla desde a igreja primitiva, a gente vai passar, a gente vai ver que não é coisa do Velho Testamento. Tem muitos textos sobre o Novo Testamento que falam sobre jejum, a gente vai chegar lá. Mas até o retorno do Senhor, quando Ele virá para governar as nações com cetro de ferro e tudo mais, nós como igreja precisamos ter a prática, uma cultura, assim de dia após dia, jejuar. É tão importante quanto a oração. Então está aí a necessidade do jejum. Ok? Não é se, é quando. Precisamos fazer isso. Uma outra consideração importante, gente, que eu penso sobre jejum, né, sempre é difícil começar situações, tá? Você pode começar da maneira mais simples possível. Você pode transformar, gente. Você pode pensar que um jejum de 40 dias na água é algo assim impossível. Quem fez isso aí foi só Elias, Moisés e o próprio Senhor. Assim, primeiro que você está errado quanto a isso. Tá bom? Tem muitos homens no presente tempo, tá, atual, na nossa nação, que estão fazendo esse tipo de jejum. Está acontecendo na nossa nação. Pessoas que estão em jejuns prolongados de 40 dias. Mas como começar, João? Como é que isso funciona? Gente, se você for fazer um treino físico, como é que isso funciona? Você começa levantando, dependendo da sua capacidade física, você começa levantando meio quilo. Eu, quando comecei a correr, eu comecei correndo 300 metros, 100 metros. Parecia que eu ia ter um infarto. Depois de alguns meses, 1 quilômetro. Depois, eu me lembro que a primeira vez que eu vi a Tiradentes acontecendo aqui, alguns anos atrás, a gente ainda não tinha as crianças, a Renata estava comigo. Eu falei, vou entrar, não fiz inscrição, não fiz nada, só entrei no bolo. Eu consegui fazer uns 4 ou 5 quilômetros. Eu virei para ela e falei assim, eu vou me preparar, porque ano que vem eu vou fazer os 10 km dessa prova. Eu tenho 1 ano de preparo e eu vou... E a Renata falou assim, isso mesmo, se prepare. Eu comecei a treinar. Subiu para 6, subiu para 7... Poucos meses depois, eu estava conseguindo fazer os 10 quilômetros. No outro ano seguinte, fui lá, corri dentro do meu pace, claro que tem gente aí que faz em 4, em 3, né, e não precisa ser Quênia, né, mas eu consegui ali dentro do meu pace de 6, demorei 1 hora para fazer meus 10 quilômetros, eu fiz. E depois, os anos subsequentes, isso ainda antes da pandemia, eu fui tentando melhorar esse pace. Tudo começa, gente, pequeno. Então, talvez você não tenha o hábito de jejuar. Você pode começar e as pessoas perguntam, João, posso tirar o refrigerante? Cara, é um bom começo. É sempre isso que eu respondo. Você pode melhorar. Você pode tirar o refrigerante. Posso tirar o pudim, ou o meu sorvete, ou o meu chocolate? Pode, cara. As crianças lá em casa, quando a gente está em período de jejum, elas tiram o chocolate do almoço. Não tem sobremesa. É uma maneira de você incentivar, é uma maneira de você começar. Não, e daí? De repente você tem muita dificuldade com essa questão da comida. Então, você pega a tua refeição do almoço, você parte lá no meio. É um bom começo. Em vez de você comer 2 bifes, come 1. Em vez de você comer aquelas 2, você come 1. E, de repente, você pode começar a pensar o seguinte, tomar um café e falar, cara, eu vou pular o almoço.
vou deixar só para janta. Gente, é um ótimo começo. Você está melhorando. De repente você pode, num dia que igual hoje, eu vou jantar agora, vou comer um negócio agora, e depois eu vou só jantar amanhã. Gente, isso parece muita loucura, só para eu ter uma ideia até onde eu vou aqui, para eu conseguir trazer, pelo menos a maior parte de pessoas. É muita loucura ou não? É um jejum de um dia, cara. 24 horas. De repente você pode jantar hoje e falar assim, cara, eu vou para um negócio mais louco. Eu vou só tomar café terça-feira de manhã agora. Já são praticamente aí 36 horas, cara. Você está muita loucura, gente. A ideia é você ir treinando. Você vai fazendo pula muitas refeições. Gente, o corpo é algo extraordinário. Esse livro aqui fala, tem uma sessão, tá, com um médico que acompanha o Subirá nesses jejuns de 40 dias, falando só sobre essa questão do corpo. É algo extraordinário, o corpo acostuma a gente. Depois, quando você sai desses jejuns, você começa a comer junto, você fala assim, velho, a gente come demais. Aliás, só abrir um parênteses, tá? Isso que a gente chama de fome, depois de um dia sem comer, eu aprendi nesses jejuns que não é fome. É só o seu corpo desintoxicando. Por isso você sente aquela dor de cabeça, tem alguns que dá até uma tontura, parece com uma certa ânsia, né? Aquele negócio ruim, pesado. É só o seu corpo tirando a toxina dos Mac, dos refrigerantes, do suco, dos chocolates, dos açúcar. Ele tá gritando. Quer ver uma coisa? Só para você não achar que a gente é doido. Quando você pega uma virose, você fica bem doente. Qual que é o primeiro sintoma que você tem? Você não quer comer mais nada. Por quê? O teu corpo está dizendo, para, cabeção. Deixa eu me reestruturar, deixa eu colocar o que é para fora, deixa eu me organizar. Dentro da medicina oriental isso é muito usado, gente. 72 horas em jejum, fica sem comer. E curas acontecem. É algo assim extraordinário. Tem coisas dentro do jejum, gente, que é difícil até explicar. Porque você começa a mexer com essa quarta dimensão, com essa dimensão espiritual, que, assim, se vive, cara. É difícil você tentar explicar com matemática, com física, com química, com medicina, com ciências desse mundo presente aqui, coisas que são sobrenaturais. Mas você vai aumentando. Então você faz jejum de um dia, muitas vezes, fica semana, de quarta eu não vou comer. E fica lá semanas fazendo isso. Você acostuma. Mas agora eu vou aumentar para quarta e sexta, vou fazer 2 dias. E depois talvez você coma no domingo, igual isso aqui, e fala assim, cara, o que eu vou fazer? Eu vou tomar café só quinta-feira de manhã. Vou fechar 3 dias nesse negócio. Está feito um jejumzinho de 3 dias. E você pode subir para uma semana, você pode subir para 14 dias, treinando várias vezes. Sua saúde está legal, tá? Eu sei que tem casos de pessoas que têm algum tipo de comorbidade, é outra conversa. Mas você pode ir melhorando nisso. Isso é uma cultura de jejum. É você ir oferecendo ao Senhor isso. Outra consideração que eu acho importante, que muito cristão erra, tá? Digamos que amanhã eu vou jejuar e eu vou tirar o meu almoço. Então você se enfia de cabeça dentro do trabalho e começa a trabalhar, até porque você não lembrar, né, que você está acostumado, tem que comer e tal. Gente, o jejum por si só, ele não tem poder algum. Eu vou mostrar isso em alguns textos também. O que expulsa demônio, o que cura enfermos, é o nome de Jesus. Então, se você começar a jejuar, amanhã eu vou cortar o almoço, tal, e vida que você enfia a cabeça no trabalho, isso é dieta. Você está emagrecendo. Isso é bom, pode ser bom para você, mas é dieta. O jejum ele vem acompanhado de uma vida de devoção, de oração. Você não ia parar, talvez, meia hora, 15 minutos, não sei como é que é o teu tempo, alguns 2 horas para almoçar? Então você não almoça, você vai orar, dobrar o joelho, você vai orar, nesse período de jejum. Por isso que nós fazemos, aí tem 2 domingos aí no meio desse jejum, né, que é um tempo que a gente está junto orando, porque jejum sem oração é dieta, é só uma dieta. Tá? Porque o jejum é esse potencializador da nossa oração. E nós vamos ver como é que isso, assim, gente, é como assim você colocar uma bomba de hidrogênio, uma munição, assim, atômica numa arma que você tem, que é a oração, é uma arma. Só que às vezes ela está sem munição. Sua fé está baixa, você não está acreditando no que Deus está fazendo. Tudo isso aqui porque você está com excesso de coisas desse mundo. A gente vai ver aqui algumas coisas. E o jejum, ele não só mortifica a carne, mas ele te dá percepção espiritual. Eu ouso a dizer que ele, na verdade, aumenta a sua fé. Ele acaba com a sua incredulidade. Ok? Então, precisamos aí, há uma necessidade urgente, gente, de jejum. Você pode começar simples. Você não precisa começar com os 2 pés, vai passar mal. Deus não te quer morto, que te quer vivo para estar presente, para você poder lutar as guerras de Deus. Vai um pouquinho mais para frente em Mateus 17. Estou falando aqui sobre fé, sobre incredulidade. Olha só como é que Jesus
coloca essa situação de libertação aqui em Mateus 17, que muita gente também, né, fala que o demônio era muito forte, então precisava de jejum e oração, porque o demônio, tinha aquele demônio lá, meu Deus, era um bichão, era um dragãozão de 5 metros de altura que não ia dar conta. Então, gente, vamos lá. Mateus 17, 14 diz assim, Mateus 17, 14, isso, ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes ele cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse, que demônio poderosíssimo. É isso que está escrito aí? O que está escrito, gente? Ó geração incrédula. O que expulsa demônio não é o jejum. O que expulsa demônio é o nome de Jesus. Isso nunca mudou. Agora, existe uma questão nesse processo que diz respeito a mim. Jesus está dizendo assim, ó geração, o problema não era o tamanho do demônio, o problema era o tamanho da incredulidade do povo. Inclusive aqui dos discípulos. Eu vou continuar lendo, tá? Ó geração incrédula e corrompida, até quando que eu vou estar com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Traga o menino aqui. Então Jesus repreendeu o demônio, ele saiu do menino, que foi curado a partir daquele momento. O texto diz, mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular, né? Ficou estreito, né, o negócio. Por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? O que Jesus respondeu? Porque ele tinha garras de 90 centímetros e tinha um bafo de enxofre. Não. Porque a sua fé é muito pequena. Por exemplo, se eu disser para vocês que tem 3 demônios aqui agora, um deles é um príncipe de trevas que está olhando aqui, que é um demônio de incredulidade, que sempre está sobre a nossa igreja. A maior parte de vocês está olhando para mim dizendo assim, ele é... Porque é uma questão de fé. Eu e vocês estamos cheios de McDonald's, açúcares, refrigerante. Quantos litros foi só essa semana? Suco, chocolate. E aí tem outros tipos de abstinência, tá? Netflix, e blá, 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 e blá, blá. Então, para nós é muito real isso que a gente ficou muito perceptível na carne. Você está cheio de problemas lá na tua empresa, lá na sua profissão, o seu chefe, ou talvez as cobranças, as metas, tudo isso te pressiona. Então, falar de coisas espirituais, a gente fala assim, esse negócio nem existe. Satanás nem existe. Por quê? Porque a gente está com um nível de fé baixo, nós somos uma geração incrédula. Fé muito pequena, respondeu Jesus. Esse foi o motivo, tá? E o texto diz, eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte, mova-se daqui para lá, ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. O poder não está no jejum, o problema é que a oração e o jejum ela tem um poder de trazer percepções espirituais dentro de mim, que eu passo a ter fé em coisas que eu acho que nem existe. Nós já vamos falar aqui sobre portais abertos, sobre esse reino espiritual aberto, tudo isso aí são processo de uma vida de jejum. Eu não acredito que esse negócio de, o fulano lá, é que ele é especial para Deus. Por isso que ele vê o reino. Eu não acredito nesse tipo de coisa, gente. Não acredito mesmo. A igreja é um corpo, nós somos tudo da mesma equipe. Temos funções diferentes. E Deus pode abrir a visão de qualquer pessoa que seja. A questão é, nós estamos nas disciplinas espirituais com a motivação e da maneira correta? Essa é a questão, porque o corpo, a igreja, ela é igual em seus aspectos. Deus não faz diferença nem entre o judeu e o gentil, o que dirá com relação à sua igreja. Então, não existe negócio de gente, o mais ungido, o mais não sei o que lá, o mais espiritual. Tem gente que está praticando disciplinas, e tem outras pessoas que estão negligenciando elas. Então, note, gente, aqui que Jesus está dizendo assim, olha, a fé do tamanho do grão de mostarda não significa que é só pequenininha, tá? É menor da semente. Vocês sabem, eu já ouvi muitas pregações sobre isso. Mas o grão de mostarda ele tem a capacidade, apesar de ser um negócio muito pequeno, ele florescer. E essa é a ideia que Jesus está dizendo, fazer uma árvore muito forte. Ou seja, sua fé pode ser muito pequenininha, mas eu e você precisamos desenvolvê-la. Como? Jejum e oração. Isso não é só isso, tá? Tem muitos outros quesitos nas doutrinas cristãs que fazem a nossa fé crescer, mas jejum e oração é uma delas. Então, ela combate essa incredulidade, ela traz percepção do mundo espiritual, a mortificação da carne. Gente, é impressionante isso. Nos meus momentos de jejum, assim, de verdade,
tem hora que não dá nem vontade de continuar vivendo e buscando coisas materiais. Você começa a perceber o quanto que a gente estressa e está preocupado com coisas de verdade mesmo. Junão, eu não duvido nisso. Cara, começa a praticar. Depois de alguns dias de jejum, cara, eu começo a olhar assim, eu falo assim, vai, dinheiro, os caras se matando. Assim, isso perde o valor, gente, porque a gente está tão enraizado com esse mundo material, com essas coisas. Eu fiz muitos jejuns na minha vida, muitos. Tá? Eu fui iniciado nessa coisa aqui desde muito, eu tive bons instrutores nessas áreas. Desde muito ainda, eu nem era convertido de jeito, eu falei, vou tentar esse negócio, vai que funciona. Aí eu jejuava, vou jejuar, eu queria uma bicicleta nova. Começava assim, quando, ganhava uma bicicleta, vinha bicicleta. Carro, assim, todos os meus carros, todos, eu fui na concessionária pegar, é fruto de jejum. Mas chegou um ponto que você começa a perceber assim, cara, nem vale a pena fazer jejum, porque, cara, a bicicleta, o carro, a casa, o dinheiro que eu estava precisando, aquele problema, assim, isso passa, velho, existe algo muito maior para se buscar, que é Deus, que é a intimidade com Deus. Você começa a perceber que esses jejuns, eu não estou aqui, se você quiser fazer, faça, cara, eu cheguei numa conclusão que, assim, é legal, entendeu, mas talvez fazer um jejum de 14 dias, porque eu estou precisando trocar o carro, assim, é legal, talvez uma necessidade só faz. Mas existe algo maior e muito mais sublime pelo que se lutar. O avanço da igreja, a libertação de pessoas. Gente, eu escuto muitas mensagens de missionários que passam aqui sobre amor ao próximo. Eu não estou criticando ninguém, tá? Por favor, gente. Assim, é uma mensagem que eu sou um pouco arredio. Porque se eu pegar R$100 agora aqui da minha carteira, ou fizer um pix para alguém, assim, isso é amar. Eu concordo e a gente tem que continuar com isso aí. Mas, cara, você ama mesmo o teu familiar? Você ama mesmo essa pessoa que está indo para o inferno? A gente ama mesmo? Não, amo, Junão. Cara, paga um jejum para ela de 14 dias, para a conversão dela. Cara, aí você ama mesmo. Aí você me convenceu, tá? Isso é uma coisa particular. Eu tiro o chapéu para você. Você ama o seu próximo como a você mesmo. Porque, cara, você abrir mão do bolo, do pudim, do macarrão, do frango, da picanha, do cafezinho à tarde, do coisa, em prol do próximo. Gente, isso aí para mim, velho, isso é amor, isso é um amor. Eu não estou dizendo que você doar alguma coisa para alguém, que você estender, tudo isso é válido, mas agora você afligir a sua alma, por causa da salvação daquele familiar, daquela pessoa, cara, isso é diferente, isso para mim é outro nível, é um outro nível de intimidade com Deus. Você afligir a sua alma em prol do próximo, em prol de uma igreja, em prol de um ministério, em prol do avanço. Cara, isso é outra pegada, é outro tipo de... Por isso que eu digo que as coisas materiais, talvez você não esteja me compreendendo. E eu respeito você, porque eu já tive nessa posição. Preciso resolver, meu Deus, quantos problemas, quantas coisas que eu preciso, meus filhos, quantas coisas. Eu me perdi, e eu comecei a ver que o jejum, fiz muito, gente, desdobrou todas essas... Assim, desdobrou. Eu chegava no final do jejum e falava assim, legal, aconteceu. Foi feito, um milagre aconteceu. Eu poderia contar para vocês aqui, gente, centenas de histórias, de conquistas, de bens materiais, de milagres dentro de casa, tudo por causa do jejum. Muitas coisas. Mas para não parecer que eu tenho medo dessas coisas, porque parece, não, eu não sou melhor que ninguém. Se você conversar meia hora com a minha esposa sobre os meus defeitos, vai falar assim, meu Deus, é cristão isso aí? Porque eu tenho um monte de falha, um monte de defeito, limitado. Mas funciona. São práticas espirituais. Por que você acha que médiums, pessoas ligadas ao ocultismo, eles acessam essas regiões celestiais? E pessoas, aquilo lá, gente, muita coisa é fraude, mas aquilo é real. Tá? Pontos de energia do corpo, toda essa questão esotérica, de ocultismo. Por que esses caras estão fazendo? Você começa a estudar esses caras, eles estão aplicando princípios espirituais, jejum. Um deles, o jejum está entre outros aqui, eu não vou entrar para eu ganhar um tempo aqui. Acontece que isso tem um preço lá no final, que é o preço da alma. Nós estamos falando aqui do jejum bíblico, né, o jejum que agrada a Deus. Então, mortificação da carne, a gente começa a perceber que as coisas desse mundo aqui perdem o valor, cara. Você fala assim, cara, que besteira. Porque você vai morrendo para você mesmo, para as suas vontades. Quebrantamento e humilhação da alma, intimidade com Deus. No fundo, se você quiser jejuar por uma coisa material, se você quiser jejuar pelo teu casamento, pelos teus filhos, jejue pelo que você quiser. Vocês podem ver que eu procuro, muitos ciclos a gente passou por isso. Eu procuro não dar muito... Porque no fundo, você pode jejuar pelo que você quiser, pela empresa, jejue. No fundo, todos esses propósitos,
eles vão convergir para um só. No fundo, você está dizendo para Deus, Deus, eu dependo do Senhor. Seja na família, seja para com os filhos, seja nas finanças, seja nos meus sonhos que eu quero alcançar, seja na conversão de pessoas, eu estou dependendo, ou seja, o jejum ele te leva a uma intimidade com Deus, a provar coisas de Deus. Então, para mim, isso basta. Às vezes, a pessoa, por que você está jejuando? Intimidade com Deus. Claro que tem coisas secundárias que eu estou pedindo, tem coisas que eu estou, muitas vezes, abençoando a minha família ou trazendo alguma coisa para a minha própria vida, mas é intimidade com Deus. Eu quero ver Deus desdobrar algumas coisas dentro daquilo que a gente está vivendo. Então, mortificar esse pecado, sabe o pecado que você não... Cara, faz um jejum para que Deus te dê graça, empoderamento, para você vencer essa tentação que você só te entristece. Quando você termina, você peca, e vem aquela tristeza. Você vai ver que como é sobrenatural isso. Como o Espírito Santo pode te ajudar a se livrar essas tentações que se tornam pecado, né? A tentação é difícil de se livrar, porque ela é inerente a nós. Nós somos tentados por aquilo que a nossa alma quer, mas o pecado concebido, como é que Deus pode te levar a andar em graça com isso? Alguns exemplos sobre o jejum. Vamos lá, gente, algumas coisas que acontecem, e talvez alguns tipos de jejum aqui. Vamos para 2 Crônicas. Capítulo 20. O rei Josafá. Eu vou deixar os pormenores, tá, gente, para depois vocês pesquisarem, tá bom? O rei Josafá, ele está sendo ameaçado por nações. Então, eu vou ler algumas partes desse texto do capítulo 20, 2 Crônicas. Tá? Diz assim, ó. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá, um exército enorme, Josafá. Ó, vem aí uma guerra contra você que você não é capaz de vencer. Essa é a notícia que chega para Josafá. Tá, eles vêm além do Mar Morto contra o rei. O verso 3 diz, Josafá ficou com medo. A minha versão diz amedrontado. O medo é natural. Agora, o que nós vamos fazer diante das notícias que nos deixam com medo? Josafá sabia o que fazer, o princípio espiritual ser aplicado. Diz assim, com essa notícia, ele pediu orientação ao Senhor. Olha só, ordenou um jejum em todo Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. O que o rei fez? Galera, é o seguinte, nós precisamos da ajuda do Senhor. Ó, a partir de agora, jejum. Nessa época podia fazer isso, tá? Hoje, até falar sobre isso, a gente é capaz de ser preso, tá bom? O rei, a maior autoridade da nação, falou assim, estou proclamando um jejum, está proibido, é decreto. Jejum sobre toda a nação, porque nós precisamos da orientação do Senhor, porque senão vai dar ruim para a gente. Vem um exército muito mais poderoso, uma coalizão, na verdade, tá? Os Amonitas e os Moabitas, duas nações estão vindo contra a gente, nós não temos capacidade para vencer. Vamos jejuar. O verso 24 do capítulo diz o seguinte, quando os homens de Judá chegaram ao local onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar, não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimento, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Haviam tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no Vale da Bênção, no Vale de Beraca, como diz algumas versões, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois ali louvaram o Senhor. Pois isso até hoje é chamado de Vale de Beraca, ou de Baraca. Tá? O verso 29 diz o seguinte... Quando todos os reinos vizinhos souberam o que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor, algumas versões dizem, o terror de Deus veio sobre eles. E o rei Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Como é que, tem uma canção que diz isso, né? É assim que eu luto minhas guerras. É mesmo? Ou é só uma canção com um acorde, uma frequência e uma letra bacana para a gente cantar? Como que eu e você lutamos as nossas guerras, gente? O rei Josafá sabia como, vou pedir orientação ao Senhor, é a oração, tá? Ele faz uma oração linda, depois você lê o capítulo aí, ó, o Senhor que habita no mais alto céu, o Senhor disse que essa terra seria nossa, enfim, por aí vai. E ele jejua, ele conclama um jejum. Como eu e você lutamos as nossas guerras, gente? E você vê como um feito do Senhor, gente, aqui não teve guerra esse dia, nessa situação específica, e é por isso que eu tenho medo de contar experiências pessoais, tá? Posso estar errado com relação a isso. Porque às vezes você ouve e fala assim, Deus vai fazer igualzinho comigo. Não necessário. Aliás, muito dificilmente. Porque são experiências pessoais. Pessoais. Neste caso do rei Josafá, nesse dia não teve combate.
Não teve tiro, não teve flecha, por contexto bíblico aqui. Não teve espada desembainhada. Eu penso que alguma coisa aconteceu. A Bíblia diz lá que, o texto, que uma nação, os moabitas, voltaram suas espadas contra os amonitas e começaram a lutar entre si, porque um terror veio sobre eles. Ou Deus soltou Satanás no meio lá, eles começaram a matar ele. Algum tipo de situação, eles perceberam, eles se mataram entre si. Por isso, quando os israelitas chegam lá, vê todo mundo morto, não teve guerra. O Senhor diz, nesse dia vocês não precisarão pelejar. Efeitos de um jejum. Como eu e você temos lutado as nossas guerras do dia a dia, com murmuração, praguejação. Não vai dar certo. Porque esse mundo aqui, porque o governo, porque não sei o quê, porque. Ou é orando ao Senhor e jejuando. Esther, capítulo 4. Vamos lá. Nós temos um outro tipo de... Aqui nós, em 2 Crônicas 20, nós não temos a duração, tá? Não fala, tá? E nem o tipo de jejum que eles fizeram. Esther, capítulo 4, a gente tem algumas informações a mais. Esther 4:15 diz assim: Então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu: Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam. Aqui é um jejum completo, tá, gente? Sem comida e nem água. Por quantos dias? Aqui na versão está 3 dias e 3 noites. Está 3 dias completos, tá? Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Havia um plano contra o povo judeu de exterminar esse povo mais uma vez, né? Nessa situação aqui. Essa mulher aqui é desafiada por Mardoqueu, dizendo assim, olha filha, talvez seja isso, você está com uma primeira dama, você está aí bonitona, talvez é para esse momento, para ajudar nós aqui, pelo amor de Deus. E ela fala, vamos jejuar por 3 dias. Conclama todo o povo judeu, onde quer que eles estejam. E é interessante que esse jejum, esse aqui é um jejum completo, tá? 3 dias sem comida e água. Preste atenção nessas informações, porque elas são importantes para o nosso fim aqui. O que Deus fez? Você vai ver que quando ela se apresenta diante do rei, o rei estende o cetro para ela. Fazia 30 dias que ela não comparecia diante do rei. Então, o favor do rei foi estendido. A forca que era para Mardoqueu, que estava preparada. Depois você lê Esther, aí são poucos capítulos, você vai entender. Foi para os seus inimigos. E o decreto de morte que havia contra uma nação foi liberado em vida. Efeitos de um jejum. A questão da água, o próprio doutor que fala a respeito desse livro, ele não é recomendável, você não vê isso na Bíblia, exceto por 2 casos que nós, se Deus permitir, tá, gente, nós vamos chegar lá, que o meu tempo já quase foi, que são coisas sobrenaturais, coisas que estão no campo, que eu diria, da metafísica, não está nesse campo da física convencional que a gente conhece, ok? Mas mais de 3 dias sem água, não é recomendável, provavelmente seu corpo vai entrar em falência, tá? Então, João, não vou... A água é no máximo, isso é recomendação, nós vamos ver aqui 2 casos que teve isso daí. Não são 3, porque teve 3 de 40, foi Moisés, Elias e Jesus. Já vou mostrar aqui. Tem que tomar cuidado com o que a gente afirma em relação ao que está escrito na Bíblia. Ok? Mas sem água, no máximo 3 dias. Então, esse jejum total, tá? 3 dias, houve livramento. Vai para Esdras, se você puder aí, Esdras, capítulo 8. Versículo 21 diz assim, ali junto ao canal de Ahava, eu ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante do nosso Deus. Oramos para que Ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também nossos filhos e os nossos bens. Pois tive vergonha de pedir ao rei, ou algumas versões falam ao governador, tá? Soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei, a bondosa mão de nosso Deus está sobre todos que o adoram, mas seu poder e sua ira estão contra todos os que o abandonam. Assim jejuamos e pedimos com fervor que nosso Deus cuidasse de nós. E o que aconteceu? Ele atendeu a nossa oração. Esse povo está retornando do exílio. Gente, um povo que estava escravizado por muitos anos. Está voltando como cativos, como escravizados. Podem ir embora para a terra de vocês, pobre, o bem que tinha. O que eles fizeram? Vamos pedir proteção a Deus por esse caminho. Vamos orar e jejuar. E a boa mão do Senhor os guiou ao retorno a Jerusalém. Tá, isso que Esdras está nos ensinando. Daniel, capítulo 10.
Eu não vou nem falar de Daniel 1, tá? Que ele se absteve da comida que Nabucodonosor, ou que o rei queria colocá-lo. E a Bíblia diz que havia uma capacitação sobre a vida de Daniel e seus 3 amigos tão sobrenatural que se considerasse todos os sábios e magos do tempo presente de Nabucodonosor, esses 4 meninos eram pelo menos 10 vezes mais inteligentes do que eles, em interpretar sonhos, visões, discernimentos do reino espiritual. Isso está escrito lá no capítulo 1 de Daniel. Eu não vou considerar isso porque a Bíblia, parece que Daniel se abstém para não pecar com relação à cultura judaica, para não comer nada impuro, diz lá. Então eu não vou nem tratar isso como um jejum. Talvez tivesse um baconzinho ali no meio, aqui eu estou parafraseando, então, alguma coisa que ele comeria que para eles era considerado como contaminação. Então eles ficaram só no vegetal. Isso está no capítulo 1. Eu vou tomar como o capítulo 10, que fala especificadamente como jejum. Tá? Diz assim, Daniel 10, no 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, né, o nome dele foi trocado, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro, tempos de guerra e de grande dificuldade. Inclusive, eu não vou entrar nisso, nos alcança nesse tempo presente. Tudo isso que você está vendo já foi profetizado. Tá? Eu, Daniel, recebi essa visão, olha só, depois de passar 21 dias, 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho, não tinha usado nenhuma loção perfumada até se passarem as 3 semanas. As visões que Daniel vai ter a respeito do tempo do fim, todo esse reino sendo aberto diante dele, inclusive vendo até o milênio de Cristo, é fruto de uma vida de 3 semanas. Daqui vem o famoso jejum de 21 dias de Daniel, tá? Não comeu nada saboroso, se absteve de um monte de coisas. O reino espiritual é aberto, gente, a partir dessa prática do jejum. Disse isso agora há pouco. As visões, as percepções espirituais, tudo isso que rege a igreja, bem como a sua vida pessoal, no que diz respeito ao que está acontecendo nesse reino, que governa sobre esse reino terreno. Ele vem a partir do jejum. Por isso que eu acredito que não é para algumas pessoas que são melhores que as outras. A questão é se nós temos feito, ou participado, ou exercitado as disciplinas espirituais. É loucura demais, gente, eu falar para vocês de um jejum, eu não vou nem falar do de 40, vamos, 1 semana na água. Tem gente rindo, porque é doideira, não é? Mas os céus literalmente se abrem, os reinos, você começa a perceber essa transição entre o espiritual e o natural. Eu tenho testemunhos de muitas pessoas que começaram a ver anjos, começaram a ver, a 4ª dimensão é diferente. O que é a 3ª dimensão? É largura, comprimento e, vocês veem que eu sou gordinho, vocês estão vendo volume. 3 dimensões. A 4ª dimensão, só para explicar, tá? Não tome isso como doutrina. Sabe quando você vê o filme tem aquele fantasminha? Você percebe toda a nuance, toda a coisa acontecendo. Os olhos espirituais são abertos por causa do jejum, da prática do jejum. Eu gosto muito da definição de que você é um ser espiritual. Você sabia? Você que nasceu de novo. Que possui uma alma, suas vontades, emoções, intelectos, a sua raiva, o seu afeto, está na alma, tudo na alma. Que está tudo dentro de um templo, que é o corpo, o tabernáculo, que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5. Então a gente gosta tanto de cuidar do corpo, tanto de satisfazer os desejos da alma, e muitas vezes com coisas ilícitas. Por que não exercitar o espírito? Com o seu homem espiritual você discerne as coisas espirituais. E isso vem com a prática, não é, porque fulano lá é escolhido de Deus. Me perdoe, queridos, eu não acredito nesse tipo de coisa. Deus escolheu pessoas, sim, para funções específicas. Apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, outros estão fazendo seus trabalhos dentro dos ministérios, são funções. Não porque Deus tem queridinhos. A questão é, a gente pratica o negócio todo ou não? Vocês cansaram? Jonas, eu estou terminando, tá? Jonas capítulo 3. Profeta Jonas. O que aconteceu em Nínive, gente? Jonas 3, a partir do verso 4, olha só. No dia em que Jonas entrou na cidade, aqui Jonas já está convertido, tá bom? Já não está mais correndo de nada. No dia que ele entrou na cidade, proclamou às multidões, daqui 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus. E desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum.
e se vestiram de pano de saco. Isso aqui é quebrantamento, tá? A ideia de afligir a sua alma, o judeu faz muito isso. Um dia no ano, o Yom Kippur, alguns dias na semana, eles vão afligir. O que é afligir a alma? É jejuar, é você deixar a tua carne sem comida, você está afligindo ela. Para você ver de onde você saiu, que nós não merecemos nada, que se não for o sangue de Jesus sobre a nossa vida, nós somos perdidos. Gente, se qualquer um de nós aqui está achando que a vida está boa, e de que você chegou assim num patamar espiritual bacana, faça um jejum. Nós vamos ver o quão miseráveis nós somos. O quanto nós precisamos de quebrantamento, de humilhação, de boca no pó, de joelho no chão, de confessar os nossos pecados. Você acha assim que, não, está tudo... Faça um jejum, você vai ter essa percepção espiritual de como a gente é pior que trapo de imundícia. Tenha essa experiência. Você quer se sentir assim, um trapo de imundícia? Jejue. O Espírito do Senhor vai te mostrar como você acha que você é alguma coisa, ou que você está ganhando, que você é nada, que eu me incluo, somos absolutamente nada. Deus nos reduz a nada. Olha só o que o rei de Nínive faz. Ninguém, diz o texto, nem mesmo os animais, de seu gado, de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco. Isso aqui é quebrantamento, é humilhação, tá? E todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não os destruirá. Quando Deus viu, olha só, gente, isso aqui é lindo demais. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. O próprio Deus mudando os seus decretos, por meio do quê? Do jejum. Eu acho complicado nesse texto afirmar que foi um jejum de 40 dias, tá? Porque não é isso que o texto diz, tá? O texto diz que Jonas chegou em Nínive e falou assim, daqui a 40 dias o Senhor vai destruir a cidade. A partir disso, o rei de Nínive proclamou um jejum que não diz de quanto tempo é. Às vezes a gente infere que foi os 40 dias, tá? Mas não é isso que o texto está dizendo. O fato é que eles jejuaram. Eu falei para vocês sobre algo sobrenatural, né, que sai aqui do campo. Junão, e o caso de Moisés, Êxodo 24... Vamos lá. Você falou agora há pouco de mais de 3 dias sem água e tudo mais. Nós temos, essa é uma das situações, tá? Êxodo 24, verso 16, diz assim, ó. Eu quero que você note como isso aqui é algo fora da rotina normal da vida, tá? Vou começar no 16, diz assim, ó, a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. O próprio Deus, gente, deixou o terceiro céu, o lugar da sua habitação, o mais alto trono. Ele pousou no pico do Sinai. Se você ler todo ele, ali haviam relâmpagos, trovões, o povo teve medo de se aproximar. Falaram, vão morrer. Lá embaixo no monte eles não podiam passar da cerca que foi feita. A glória, o próprio Senhor, a própria Shekinah de Deus estava ali. O Deus manifesto estava naquele lugar. Quero que você entenda isso. E a nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés dentro da nuvem. Olha o que Deus fez. Falou, Moisés, vem para dentro da nuvem. Isso aqui é o lugar da habitação de Deus. Gente. É um lugar assim, as poucas gotas que às vezes nós experimentamos de Deus, assim, cada célula do seu corpo, ela vibra de vida. Cada pelo do seu corpo, ele é uma... Eu poderia falar que é uma energia, mas ele é uma pessoa, tá? É algo que flui dentro do teu espírito, que toma a tua alma e que te revigora no seu corpo, que você não tem como explicar isso. Eu estou falando de um nível de glória que nós aqui, como, né, quem sou eu na fila do pão, experimentamos. É algo que se você não sabe se você chora, se você urra, se você grita, se você se enfia debaixo de um piso e morre lá, porque a glória de Deus te dá, ela te esmaga contra aquilo ali. Moisés estava num nível muito... Deus o chamou para dentro da glória da nuvem. Então nós vamos ver o texto dizendo o seguinte, para os israelitas, verso 17, tá, que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor, era visível, gente. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte, e ali permaneceu 40 dias. Eu falei assim, João, mas o texto não está dizendo que ele... Aí é só você complementar com o Êxodo 34, tá? Pula lá. O 34, 28 diz assim, ó, Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante todo esse tempo não comeu pão, nem... Aí que a chapação fica doida. Nem bebeu água.
e escreveu os termos da aliança, né, os 10 mandamentos nas tábuas da pedra. Gente, isso aqui eu não conheço outra história como essa, tá? No mundo dos viventes aqui. Isso aqui é um outro tipo de glória. Então é uma coisa assim, foge desse campo, 40 dias sem água, assim, completo jejum. Uma coisa assim, eu não gosto de falar de sobrenatural, porque tem muitas coisas sobrenaturais que devem ser natural para a gente. Mas é metafísico, é fora da compreensão do homem. Então, ele deveria ter morrido lá em cima, 40 dias sem água. Não tem, o nosso corpo, você sabe que mais de 70% é água. Não tem como sobreviver. Então, esse é um caso. Outro caso que o pessoal fala, está em 1 Reis 19, que é o caso de Elias. Eu posso só citar? Lembra que Elias fez uma refeição, ele estava pedindo a morte, porque Jezabel estava perseguindo ele e tudo mais, e com a força de uma refeição, diz 1 Reis 19. Ele teve uma jornada de 40 dias que ele correu até esse monte, inclusive é esse mesmo monte aí, o Monte Sinai, e aí entra em questões cartográficas do planeta Terra, que tem portais abertos em regiões específicas da Terra. Ele foi até esse local. 40 dias, uma jornada, gente. Eu não sei se ele foi correndo, se ele foi andando, tá? Mas isso é algo sobrenatural, é algo fora do campo. Tá? O Senhor sustentou ele com uma refeição durante todo esse tempo. Não, mas então jejum é só do Velho Testamento, não é? Atos 13. Diz assim, verso 2, tá? Atos 13, 2. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo, tá? Chamado Paulo também, para realizar o trabalho para o qual o chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e enviaram para a sua missão. Paulo, grande apóstolo Paulo, enviado às viagens missionárias, só foi enquanto a igreja, ela orava a igreja primitiva orava e jejuava. Tanto para... Repara que é o Espírito Santo que falou assim, ó, chama esses 2 meninos aí para a obra que eu tenho. Mediante a escolha de homens, é mediante jejum. O envio para as missões, mais jejum. Como é que isso movimenta a vida da igreja, gente? Você pode ir em Lucas 2, vocês conhecem que a gente canta isso. O que a profetisa Ana fazia no templo dia e noite? Ela adorava o Senhor esperando o Messias vir, tá? Com jejuns. Estava lá, jejuando. Lucas capítulo 4, que eu sei que vocês estão esperando, tá? Mas e o jejumzinho de Jesus de 40 dias? Tomara que você não fique frustrado, tá? Porque isso não tira o nosso exemplo maior do nosso Salvador e do nosso... O texto diz assim em Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, lembra que ele foi batizado no Rio Jordão, e o Espírito veio como uma pomba, né, e repousou sobre ele. Ele foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve... Vamos lá, gente, se vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo, o que está faltando no texto? Vocês perceberam como é que a Bíblia, escrita pelo Espírito Santo, ele é o autor da Bíblia, todas as vezes que fala de jejum, fala assim, ele teve fome e sede, eles não comeram e nem beberam, no de Jesus, ele não comeu durante 40 dias. E eu sei que muitas pessoas bem intencionadas gostam de afirmar assim, mas ele, né, jejuou total, né? Não é isso que o texto diz. A Bíblia diz que ele teve fome. Então o jejum de Jesus não foi tão bom. Porque Moisés, é aí que está, são as nuances da Bíblia. Moisés foi para dentro da nuvem da glória. Não precisa de, gente, na presença de Deus não precisa de nada. Eu não sei se isso é muito, vocês devem nem falar essas coisas, tá? Eu tenho testemunhos de pessoas que foram alimentadas por anjos. Leia esses livros aí, tá? Sugiro você que leia esses livros, enquanto jejuavam. Porque na presença de Deus você não precisa de nada desse mundo físico. Acredite no que eu estou te dizendo. Moisés foi para dentro da glória, na glória de Deus não precisa de nada. Mas Jesus, ele se esvaziou de toda a sua glória. Se ele também jejua água, ele morre. Corpo, filho, abriu mão de tudo, gente, ele era homem. Fazia o número 1, número 2, xixi, tudo, era homem, ele era o Messias, o Deus encarnado, o Deus vivo. Mas ele abriu mão de toda a sua glória. Você consegue perceber as nuances? E para deixar exemplo para nós, porque senão a gente também morreria depois de 3 dias sem água. É 40 dias sem comer, ele teve fome.
As pessoas perguntam, não, qual que é o segredo do ministério? Eu vejo muitos homens de Deus usados assim na nossa nação e fora, para uma vida, para o poder. É aqui, olha a nuance, o verso 1, ele é cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito, gente, é uma obra dentro. Eu já preguei isso para vocês. É dentro de você. É os frutos, ou o fruto, como alguns preferem, é o resultado do Espírito Santo dentro. Bondade, amor, benignidade, mansidão. Está trabalhando em você. Isso é muito bom. E o jejum te ajuda nisso também. Mas depois que Jesus é tentado pelo diabo, eu não vou entrar nisso. Tá? O verso 14 diz assim, ó. Então Jesus, cheio do poder do Espírito. São coisas diferentes. Muito diferentes. Você pode ser cheio do Espírito Santo, falando em outras línguas, e aí tem uma série de armas espirituais. Isso te ajuda dentro de você. Você se tornar um cristão genuíno. Mas andar no poder do Espírito. Então a realização de curas, sinais, maravilhas, portas abertas, toda essa questão do reino espiritual que é como uma ferramenta para a igreja, ver milagres operando, você anda no poder do Espírito. E Jesus só fez isso depois desse jejum de 40 dias. Foram 40 dias ali, ó, sendo tentado, jejuando, né? E aí o ministério dele vai vir a público. Você pode ler no texto aí. Então as notícias de Jesus começaram a se espalhar. Ó, o cara, o tal do Messias, aí me desculpe pelo termo cara, estou usando aqui a paráfrase do momento. Tem um homem chamado, dizendo que é o Filho de Deus, dizendo que é o Messias. Foi num casamento, transformou a água em vinho. Onde já se viu isso? Deve ser profeta, porque de profeta para Messias tem um... Ó, está curando enfermo. Quando João Batista pergunta, é você mesmo o Messias? Ó, os cegos estão vendo, os aleijados está acontecendo um monte de coisa que não é normal aqui nesse mundo físico. Foi startado a partir do jejum. Não sei se eu consegui te convencer ou não. Tá? Eu não vou tomar mais seu tempo, queridos. Eu quero fazer uma oração muito breve. Igreja, olhe para mim, preste atenção. Nós precisamos parar de achar que nós temos guru espiritual. Os pastores, os seus líderes, os seus irmãos em Cristo Jesus, você pode pedir muitas coisas para eles. Isso é bom, porque tem momento que a gente precisa da comunhão. Mas Deus ordena à igreja que nós aprendamos a andar em espírito, a andar nessas verdades. É você, cara. Não é o jejum do Junão. Não tem nenhum problema você pedir oração, não tem problema nenhum, gente. Mas você entende que talvez você pedir oração ao pastor, que você vai ter que marcar um tempo com ele, isso é muito bom. Talvez você não tenha força, você precise disso. Ok. O tempo que você vai perder, vou armar um jejum de 3 dias. O meu Deus, o Deus a qual eu sirvo, Ele vai me responder. É contigo. Não tem guru espiritual, não somos médium, pai de santo. Não é isso a igreja, gente. Ela é composta de funções. A minha função aqui, por exemplo, hoje é instigar você a praticar jejum. Feche seus olhos, vou fazer uma breve oração. E não sei quem vai terminar aqui. Acho que o pastor Edson vai orar encerrando. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pelas verdades espirituais, Deus. Obrigado porque o Senhor nos convida, Pai, a andar num nível de intimidade maior, Deus, com o Senhor. Obrigado porque por meio do jejum, Senhor Deus, o Senhor pode operar milagres nos quais nós nunca, jamais imaginamos, Senhor Deus. Não porque o jejum tem poder em si mesmo, mas o Senhor deixou essa ferramenta. Nós cremos que os enfermos são curados por causa do nome de Jesus. Os possessos são libertos por causa do nome de Jesus. As portas são abertas, Deus, seja financeira, seja emocional, seja lá o que for, por causa do nome poderoso de Jesus. O problema é que a nossa fé é pequena, Deus. Ajuda-nos a nossa fé. E o Senhor, Deus, hoje traz uma ajuda para nós, e a ajuda é jejue mais. Pratique isso, filho, pratique isso, igreja, jejue mais, para que nós possamos, Deus, ter encontros com o Senhor, possamos provar dessa presença extraordinária da sua graça, possamos ver coisas que aos nossos olhos aqui nesse mundo é impossível, Deus, mas que nessa dimensão celestial, ela é plausível, Deus, é possível, Senhor Deus. O Senhor quer levantar aqui agentes de milagres, Deus, homens e mulheres, que não são codependentes de uma igreja, de um pastor, de uma denominação, de um guru, de um médium, de um pai de santo, de um terreiro, Deus, não, Senhor. O Senhor quer levantar aqui cristãos genuínos, homens que se movem, Deus, em intimidade com o Senhor, em alegria com o Senhor, Pai, nas disciplinas espirituais que o Senhor nos deu, Pai. Não nos deixe ser preguiçosos espiritualmente, Senhor Deus. Assim como Davi, Deus, nos ajude a entregar algo ao Senhor que nos custe algum valor, Deus. Se não a nossa vida, se não até mesmo a nossa alimentação, Deus, do dia a dia.
Que nesses 14 dias, Deus, seja um tempo de bênção, de céus abertos, que os meus irmãos aqui possam ter experiências das mais variadas, Senhor Deus, individuais, pessoais, Deus, coisas que estão lá no íntimo da alma deles. Que eles possam ver a boa mão do Senhor, Deus, protegendo, guiando, ganhando guerras, Deus, abrindo portas, quem sabe coisas materiais, quem sabe coisas maiores, que são as coisas do Teu reino, Senhor Deus. Faz isso nesses dias, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.